Durante a Guerra Fria, em 1983, dois cosmonautas russos, o comandante Konstantin Veshcheniakov e o tenente Kirill Averchenko, completaram a etapa final da missão espacial Orbit 4. Kirill fala sobre a sua empolgação em ver sua família, enquanto eles se preparam para uma reentrada na atmosfera em direção à Terra. Depois de executar todos os procedimentos do sistema, os dois homens estão finalmente prontos para descer. À medida que eles começam a entrar na atmosfera da Terra, uma poderosa turbulência começa e faz com que a nave comece a tremer. Eles suspeitam ser um vazamento no convés. Os dois, muito nervosos, tentam manter a calma. A turbulência não dura muito tempo e eles notam alguma coisa se movendo pelo lado de fora da espaçonave e ficam bem apreensivos. A nave entra em órbita da atmosfera da Terra e faz um pouso forçado nos campos do Cazaquistão. Infelizmente, só Konstantin sobreviveu. Já dentro do Instituto de Pesquisa do Cérebro em Moscou, a doutora Tatiana Yurivina, psiquiatra e renomada neurofisiologista, está sendo julgada por suposta negligência médica. Ela explica que seu paciente foi indevidamente diagnosticado pelo médico anterior e insiste que o método de submergir o paciente na água é necessário para cortar temporariamente o suprimento de oxigênio dentro dos pulmões. No final, a doutora é punida e demitida. Enquanto isso, o coronel Semiradov, secretário-chefe da pesquisa científica da União Soviética, observa seus procedimentos de longe. Impressionado com a sua atitude direta, ele se aproxima de Tatiana e apresenta uma proposta. Semiradov diz a ela que dirige um instituto de pesquisa em neuropsiquiatria. Ele a convence de que cuidará do conselho de revisão se ela for com ele a Cazaquistão para trabalhar em um caso. Tatiana não hesita e pega um helicóptero com Semiradov rumo ao Cazaquistão e, a bordo, Semiradov revela como eles tiveram que falsificar os relatos da mídia sobre o recente pouso da Orbit 4. Ele continua dizendo que, como eles perderam o contato por rádio com os cosmonautas no dia anterior ao pouso, e o paciente Konstantin, que foi o único sobrevivente, foi resgatado perto dos restos da nave e sofre de quedas de memórias constantes. Eles logo chegam ao Instituto de Pesquisa Científica, ao Union. Enquanto eles se dirigem para um dos laboratórios subterrâneos, Semiradov diz à doutora que ela tem 90% de acesso às instalações, e eles encontram o Dr. Ian Higel, o diretor de pesquisa do instituto, que está tentando fazer uma espécie de hipnose com Konstantin, para que ele lembre do que aconteceu antes da nave cair na Terra. Mas Konstantin zomba da cara do doutor, e Higel termina a sessão desapontado. Enquanto Higel desabafa sua frustração, Tatiana entra em uma sala de interrogatório para falar com Konstantin. Ela se apresenta e oferece a ele uma xícara de chá. Assim que ele pega a xícara, Tatiana observa cada movimento seu com atenção. Ela explica que foi solicitada a avaliar seu estado mental. Então ela mostra uma expressão indiferente em relação a ele, e de repente ela pergunta sobre seu brinquedo. Konstantin responde que é uma tradição dos cosmonautas trazer uma posse pessoal com eles no espaço. Depois de alguns minutos de conversa e perguntas, Konstantin pede a ajuda de Tatiana para entrar em contato com a sua mãe e dizer a ela que estava vivo. Tatiana não diz nem que sim nem que não e se despede. Do outro lado do confinamento de vidro, ela diz à equipe que o paciente está sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático e explica que seus receptores sensoriais podem ter sido danificados. Ela expressa sua desaprovação de confiar em Konstantin e diz que ele deve ser tratado como um paciente e não como um prisioneiro. Depois de expor o caso, Tatiana diz a Semiradov que ela já terminou e agora ela pretende ir embora. Tatiana então é escalada para o voo do dia seguinte para Moscou. Sem escolha, ela é obrigada a passar a noite lá. E depois de arrumar o quarto, ela vai ao telefone para atender ao pedido de Konstantin para ligar para sua mãe. Mas a operadora nega a tentativa. Mais tarde naquela noite, Semiradov bate em sua porta, levando-a de volta para o laboratório. Um grupo de soldados chega de repente e ativa várias travas na sala onde Konstantin estava confinado. Do lado de fora, olhando pelos monitores, eles observam Konstantin enquanto ele vomita sangue no chão. E logo em seguida, um embrião de uma criatura não terrestre sai de sua boca. Vendo a criatura ganhar vida, a doutora fica completamente em choque e paralisada de terror. Ela até tenta se acalmar, mas está muito nervosa. Semiradov explica que a criatura reside dentro de Konstantin. A criatura sai do seu hospedeiro durante a noite e, embora pareça que Konstantin está sofrendo de dor, ela sai e entra em seu corpo novamente sem machucá-lo. Tatiana está desconfiada e exige um motivo pelo qual eles querem que ela trabalhe nesse caso confidencial. Semiradov, então, admite que a escolheu por causa de sua abordagem radical na área médica, independentemente do processo, a fim de obter certos resultados. Então a doutora, por sua vez, aceita trabalhar no caso e ela já começa fazendo exigências de materiais que vai precisar usar. Tatiana descobre sobre a natureza da criatura enquanto examina os resultados dos experimentos anteriores, de quando eles tentaram separar a criatura do seu hospedeiro. Sem a criatura, os sinais vitais de Konstantin
Constantine se deterioram progressivamente. Já com a criatura, ele adquire vitalidade fenomenal e capacidades de cura excepcionais. A criatura se incuba entre o esôfago e o estômago, e toda vez que o alien deseja sair de seu hospedeiro, ele induz uma toxina que relaxa os músculos, deixando seu hospedeiro inconsciente para ele poder se aventurar do lado de fora. E sua capacidade de resistir fora do corpo parece aumentar, podendo chegar a quase 2 horas toda vez que ele sai. Tatiana então está tentando entender se esse monstro é um parasita ou uma forma de vida. Enquanto a doutora analisa as filmagens da criatura, o Dr. Hegel entra na sala, e ela então pergunta a ele como a criatura se alimenta, e Hegel é curto e grosso, explicando que ela obtém seus nutrientes dos alimentos que Constantine ingere. A doutora percebe que Hegel é grosso com ela, e diz que ela não pretende roubar a vaga dele no caso. E em seguida, a doutora tenta entrar em contato com o filho de Constantine, que está em algum orfanato. Mais tarde, ela marca uma consulta com Constantine, e o pega dentro de sua sala se exercitando. A doutora inventa uma história para Constantine, que ele poderia ter matado seu companheiro de nave quando estava entrando na atmosfera da Terra, e por isso ele permanece confinado nessa cela. A doutora em seguida é bem rígida com ele, e diz que não o enxerga como um herói do país coisa nenhuma, e finaliza perguntando por que ele abandonou seu filho após a morte de sua mulher. Constantine não responde nada e diz que a sessão acabou. Ao sair da sala, a equipe está furiosa com Tatiane por inventar toda aquela história, mas ela logo explica que foi apenas um teste, pois ela pretendia irritá-lo para testar seus níveis de endócrinos, para aumentar seu estresse psicológico, a fim de determinar com precisão como a criatura reage à mudança hormonal. Depois, ela pede para Semiradov para transferir Constantine para uma unidade médica durante o dia e permitir que ele interaja com outras pessoas na tentativa de recriar uma circunstância de vida normal, para ela obter uma abordagem clínica realista. No dia seguinte, Tatiana faz uma nova visita a Constantine em sua nova unidade médica. Ela se desculpa por provocá-lo intencionalmente, apenas para medir seus níveis hormonais, sob um forte estresse. Constantine se senta em silêncio, dando as costas para ela. Quando Tatiana está prestes a sair, ele de repente diz que não sabia sobre a criança, e uma semana antes de seu voo, ele foi informado sobre a morte de sua noiva. Sua mulher não tinha parentes, então seu filho foi levado para um orfanato sem seu conhecimento. O governo ocultou essa informação para impedi-lo de tomar qualquer decisão antes da sua missão espacial. Então ele conta à doutora sobre a sua suspeita de que ela não está lá para curar sua suposta amnésia, e sim por algum motivo maior. Tatiana então fica em silêncio por um tempo, e diz que não tem permissão para revelar nada. Naquela noite, Tatiana está atrás da sala de vidro onde Constantine está confinado. Constantine está inconsciente enquanto a criatura caminha pela sala. Logo, a coisa caminha em sua direção e parece imitar seus movimentos do outro lado do vidro. Quando Tatiana esbarra no brinquedo que Constantine leva com ele, e a criatura parece fascinada quando vê esse brinquedo girando, Tatiana então veste uma espécie de traje de proteção e exige entrar na sala onde a criatura está. Ela então deixa o brinquedo perto do monstro, e o bicho parece entretido e agarra o brinquedo. Enquanto a criatura está brincando, a doutora tenta encostar a mão nela, mas de repente ela escorrega com o sangue no chão, fazendo com que o alien reaja violentamente. Semiradov imobiliza a criatura ligando luzes ofuscantes. Então ele imediatamente ativa novamente a parede de vidro da cela, e os soldados puxam Tatiana para um lugar seguro. Logo após o incidente, Semiradov verifica se Tatiana estava bem. Empolgada com a sua nova descoberta, ela conta a ele como o eu subconsciente de Constantine incorpora a mente da criatura, depois de perceber como a criatura reagiu ao brinquedo. Ela diz que é possível que o alien tenha reagido daquela forma com o brinquedo, porque ele lembra da culpa que ele sente por seu filho, e que de alguma forma o hospedeiro e a criatura dividem a mente. Ela avalia que a criatura compartilha parcialmente a memória e as habilidades sociais de Constantine, causando assim a amnésia. Ela conclui dizendo que em algum momento o alien não precisará mais de seu hospedeiro. Ela sugere levar Constantine a Moscou para um tratamento adequado, mas é imediatamente rejeitada pelo coronel, e Semiradov justifica que ele faz relatórios falsos todos os dias para proteger seu camarada, e para evitar substancialmente receber uma ordem das operações superiores para destruir a criatura e provavelmente também matar Constantine. Tatiana mais uma vez analisa os vídeos e percebe que algumas partes da filmagem foram editadas. A doutora então confronta Hegel sobre a sua suspeita de que a criatura não pode estar se alimentando do que Constantine ingere, mas ela se alimenta de outra forma que não está sendo contada a ela. Ela fala que para conduzir uma investigação sólida, exige o direito de saber tudo, e Hegel reage de uma forma rude e diz como conselho para que ela volte para Moscou e esqueça de tudo que tinha visto ali. A doutora diz a Hegel que se ele pretende conquistar o Nobel, ele irá precisar dela e que Semiradov não precisa saber de todas as informações, mas ela sim. Mais tarde naquela noite, Hegel leva Tatiana durante as sessões de alimentação da criatura. Escondendo-se na parte de trás do caminho de Hegel, a doutora usa um binóculos de visão noturna para observar o que está acontecendo numa espécie de galpão que possui uma grande jaula, onde os soldados trancaram um prisioneiro lá dentro.
Devido à sensibilidade da luz do alien, a alimentação era feita com as luzes apagadas, e a criatura então entra na jaula e vai até o prisioneiro, onde ataca e se alimenta. Na manhã seguinte, Tatiana convida Constantine para uma corrida ao redor do complexo da instalação. Enquanto eles fazem sua caminhada, Tatiana secretamente conta a ele sobre a criatura alienígena do espaço que está dentro dele. Em seguida, ela continua sobre sua recente descoberta de como a criatura se alimenta. Então ela explica que pode ajudá-lo a separar o monstro de si, mas para fazer isso, eles precisam de alguém que possa informar o governo sobre a sua condição. Ele age parecendo não estar muito surpreso ou assustado, e faz algumas perguntas a ela, como se ela está sendo vigiada ou algo do tipo. Então ele termina dizendo que pode encontrá-lo à meia-noite no corredor que fica próximo ao laboratório. Exatamente à meia-noite, Constantine e Tatiana vão se encontrar próximo ao laboratório, e eles vão se escondendo pelos corredores, indo em direção ao necrotério da instalação. E Constantine confessa que é a própria criatura, uma versão de si mesmo, sem moral nem obrigações. Ele admite que sente tudo e entende tudo nos mínimos detalhes como criatura. E em seguida, ela pergunta o motivo pelo qual ele fingiu não saber, se ele já descobriu o que estava acontecendo desde o início. Ele justifica que se algum dia Semiradov souber que pode controlar o monstro, mais tempo ele será mantido em custódia. Ele planeja suportar tudo por 2 semanas, até que Semiradov fique sem opções e o liberte por ordem do conselho. Tatiana não concorda com a ideia, dizendo que a coisa é um risco para todos e o clima fica tenso entre eles. Ao retornar ao seu quarto, um dos soldados pede que ela vá imediatamente falar com Semiradov. Ela então o confronta sobre alimentar a criatura com pessoas, e ele admite que o verdadeiro motivo de estarem aqui é para encontrar uma forma de controlar aquele monstro, transformando-a em uma arma eficaz. Ele então a leva para a câmara de alimentação e a tranca dentro da gaiola junto com os outros prisioneiros. De repente, a criatura rapidamente se move para atacar um dos presos assustados, quando Tatiana se coloca na frente dela, protegendo o homem que estava atrás. A criatura mostra utilidade, mas foi tomada pela determinação de Tatiana de defender o homem. Testemunhando aquilo, Semiradov pede para a doutora cooperar com ele para ele poder investigar como controlar totalmente o alien enquanto ameaça a vida dela. Tatiana é forçada a trabalhar no dia seguinte, e ela decide estudar o corpo catatônico de Averchenko com Hegel, para desvendar a verdade por trás da decisão da criatura de escolher Constantine em vez dele. Ela descobre que Averchenko tem um câncer em estágio inicial, e que eles não puderam detectar antes da decolagem. Tudo começou com um tumor renal, que eventualmente causa a doença de Addison, um distúrbio raro de insuficiência adrenal, impedindo o corpo de produzir altas concentrações de hormônios metabólicos, que incluem o cortisol. A criatura foi capaz de detectar a condição de Averchenko, fazendo com que ela escolhesse Constantine como seu hospedeiro. Quando ela chama Hegel para examinar o corpo de Averchenko, ela esconde sua mensagem usando o jargão médico, afirmando que às 14 horas pela unidade médica, eles vão tentar uma fuga junto com ele. Usando a mesma linguagem enigmática, Hegel se recusa a ser conivente com a dupla. Continuando a conversa com o mesmo idioma, Tatiana consegue convencer Hegel, e ele então fornece a Tatiana um saco que contém um sedativo. Sem perder tempo, Tatiana se aproxima do guarda e rapidamente injeta o sedativo em seu pescoço, derrubando-o. Ela então pega a arma do soldado e dá a Hegel, e pede que ele fique em alerta enquanto ela entra no quarto de Constantine. Tatiana o encontra chorando no chão, sentindo pena de si mesmo. Mesmo assim, ela conta a ele sobre seu plano de fuga e tenta convencer Constantine. Ao saírem da sala, Hegel entrega a Tatiana as chaves de seu veículo, e Hegel opta por ficar dizendo a eles que há algo que ele precisa fazer para consertar tudo, e eles se despedem. Hegel corre em direção ao seu escritório, enquanto tranca as portas com uma mesa. Em seguida, ele liga para as autoridades, relatando o incidente. Enquanto isso, na sala de vigilância, Semiradov vê Tatiana e Constantine fugindo. Ele então coloca todos os soldados em busca dos dois, e dá a ordem de manter Constantine vivo e matar Tatiana. Os dois são encurralados perto da saída do lugar, e os soldados gritam para os dois se renderem. Quando Tatiana está começando a levantar as mãos para cima, a equipe imediatamente atira nela. Levando uma bala no estômago, ela se esconde atrás de uma parede. Enquanto isso, Semiradov consegue entrar no escritório de Hegel, mas Hegel já havia divulgado todas as informações às autoridades sobre a operação secreta. Hegel, desesperado, diz a Semiradov que ele já os informou sobre as atividades ilegais, e expressando sua grande decepção com Hegel, Semiradov atira e mata o cara. E voltando a Tatiana e Constantine, os dois se escondem atrás de algumas caixas. Os soldados se aproximam lentamente, então Tatiana joga a seringa que contém um coquetel de hormônios que podem imitar os efeitos da doença de Addison para Constantine, forçando a criatura a deixar seu corpo imediatamente. Então o alien aparece de repente na frente dos soldados, atacando-os um a um. Então Tatiana arrasta rapidamente Constantine para dentro do carro de Hegel e o dirige direto até os portões de saída do local. Semiradov chega um pouco tarde no local, descobrindo que Tatiana e Constantine já haviam escapado. Ele decide enfrentar a criatura sozinho. Ao amanhecer, Tatiana para o carro para verificar o estado de Constantine e se estava muito grave. Logo atrás deles, Semiradov e sua equipe estão se aproximando. Sentindo-se impotente, Tatiana se aproxima deles e admite
admite que ela estava errada ao pensar que Konstantin pode sobreviver sem a criatura. Semiradov tira a criatura gravemente ferida com a intenção de forçá-la de volta para dentro de Konstantin. E conforme Konstantin se torna completamente simbiótico com a criatura, ele então transfere sua consciência para o monstro, matando Semiradov e sua equipe. Livre de todo o perigo, a criatura entra novamente no corpo de Konstantin e em alguns segundos, Konstantin recupera sua vitalidade. E olhando de longe, eles veem as autoridades chegando. Agora capaz de dar um suspiro de alívio, Konstantin diz a Tatiana que ele finalmente tomou sua decisão, assim que ele puxa o gatilho para matar a criatura dentro de si. Tatiana sobrevive e agora leva uma vida livre. Após algum tempo, depois de tudo o que foi feito, ela agora está pronta para levar uma nova vida, junto com seu filho adotivo, o filho do falecido comandante Konstantin Veshlyakov.